Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Primeiramente, eu acho que nós, como torcida, não podemos dar vazão a essa mídia deplorável que a gente tem no Rio Grande do Sul. É incrível como tem comentarista de futebol horrível, péssimo. Só falam bosta. Porque é incrível os comentaristas da Rádio Guaíba falando que o Internacional no máximo pode chegar a 7º lugar, vai disputar o troféu 7º lugar. O que a gente, quando a gente escuta esses absurdos, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Mas a torcida tem que ou deixar de acompanhar essas porcarias de rádios do Rio Grande do Sul que só metem pau no Inter, ou responder à altura esses incapazes que falam besteira. Porque eu não entendo por que cargas d'água tentam condicionar a opinião do ouvinte, querendo colocar num prisma negativo. Eu odeio essa coisa da negatividade. Eu acho que tudo tem que ser analisado no contexto, as circunstâncias do jogo, o que o jogo pedia, o que o técnico não fez, o que o jogador poderia ter rendido dentro de campo e não rendeu, mas não essa coisa de ser definitivo e dizer, vai brigar pelo troféu 7º lugar porque não tem como alcançar os outros times. Eu acho que o Internacional a gente conseguiu um muito bom nível de funcionamento na defesa. A gente está com um sistema defensivo forte, com 2 ótimos zagueiros, um zagueiro de força, outro zagueiro técnico, mas o Bruno Mendes também não é alguém assim horrível para fazer condução, para dar um passe. A gente tem o Saravia, que é um ótimo lateral, um lateral direito de qualidade, que tem um bom desarme, que tem qualidade se tiver bem. O problema às vezes é muito físico, mas acho que é um lateral importante que se poderia investir. O próprio Heitor, é um bom jogador. Eu não sou desses que defenestra o Heitor, até porque eu acho que é muito limitado tu tentar ser definitivo com um determinado jogador. O único jogador que eu sou um pouco mais definitivo é com o Zé Gabriel, que foi um desastre. Porque o Zé Gabriel, ele teve a oportunidade de participar do time titular, ele teve sequência com o time titular. Óbvio que ele tinha um técnico ridículo, que era o Eduardo Coudet, mas mesmo assim se pode ter uma definição mais, com perdão do tom da redundância, definitiva. Eu acho que onde o Aguirre peca demais é na lateral esquerda, onde poderia colocar o menino PV. O menino PV ele teve um teste muito complicado que foi contra o Flamengo e foi razoavelmente bem. O PV pode ser um ala, aqueles alas assim que agressivos, que vai para a área, que cruza. Só que isso vai muito do técnico, né? Isso que eu acho que o técnico tem que orientar melhor. Por exemplo, passe. Eu não entendo. Quais são o que o Aguirre treina? Os fundamentos. O Aguirre tenta aprimorar fundamento, passe com precisão, mais rápido. Porque dentro do jogo do esporte, eu enxerguei que a gente teve muitas boas possibilidades. Só que às vezes o passe saía errado. Porque às vezes quando tu consegue recuperar uma bola, tu tem que sair com rapidez, tu tem que acertar o passe. Tu não pode errar o passe. O passe é algo elementar de qualquer jogador. O jogador ele não pode ter a imprecisão de errar o passe. E muitas vezes a gente tem essa imprecisão. E o que eu ia falar antes, voltando um pouquinho atrás, que era da mídia, é que eu fico escutando, o Inter jogou dessa maneira contra o Sport, imagina se pegar um outro time. Eles não compreendem que cada jogo tem uma história, cada jogo tem a sua peculiaridade, suas diferenças, suas nuances. Às vezes aquele time tinha um determinado modo de jogar, um pouco mais difícil de tu penetrar na área. Às vezes
o outro time vai te dar mais liberdades, às vezes tu vai poder fazer um pouco mais, de uma forma mais perfeita o teu jogo em cima daquele time. Às vezes o técnico peca demais e isso acontece muito, porque às vezes o Aguirre, eu entendo, vamos lá, vai escalar o Moisés, tudo bem, mas só que no segundo tempo, quando o jogo pede distintas coisas, o técnico tem que ser arrojado e tem que entender o que ele tem que colocar. Ele não pode facilitar a vida do adversário. Muitas vezes o Aguirre facilita a vida do adversário, porque o Sport, em um determinado tempo do segundo tempo, o Sport começou a gostar do jogo. O Aguirre chamou o Sport. E o Moisés ele fica no intermediário, nem é um grande atacante, nem é um grande defensor, o que complica demais dentro do jogo. Às vezes eu acho que dá para te colocar o lateral esquerdo, que eu diria que é o PV, segura um pouco mais o direito, que é o Saravia, ou por vezes o Heitor. Mas também dá pra intercalar, ou os dois laterais vão de uma forma bem agressiva para fazer associações, trocações de passe. É tão lindo. Aquelas associações, o primeiro gol foi isso, uma associação. Teve um lance do Yuri Alberto, que também foi, o Patrick dominou, ajeitou pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto, acho que a força foi um pouquinho, poderia ter sido um pouco mais forte, que poderia ter arrebentado o gol do goleiro do Sport. A gente teve o erro do Guerreiro, tá sem embocadura, eu acho, é complicado às vezes, uma lesão muito grave. Eu espero que ele se recupere, porque ele não é mau jogador. O Guerreiro errou um gol, recuou a bola pro adversário. A gente teve outro lance. A gente teve lances de perigo ali, que a gente conseguia entrar a área dentro assim, e o passe para passar na linha da cal do pênalti, a gente teve com o Johnny, a gente teve com o Patrick, a gente teve com o Caio Vidal, só que o jogador conseguia interceptar, ou a gente não caprichava assim, com uma precisão um pouco mais arredondada. Mas eu vejo que o Aguirre tem que querer mais essa coisa de jogo de associação, essa coisa dos fundamentos, ele tem que aprimorar isso, porque às vezes a gente peca demais no passe. A gente não pode fazer isso. Às vezes, claro, também tem partidas e partidas. Às vezes o campo é muito ruim, atrapalha também. A gente tem que entender, às vezes, algumas peculiaridades do que o jogo pede. Só que o técnico também tem que entender isso. Eu, se fosse o técnico, teria colocado, eu já falei no outro vídeo, o Gustavo Maia e o PV, porque às vezes o jogo pede para te ser agressivo, para te tentar o drible. Só que isso, o que faz o jogador ter confiança, o que faz o jogador ele arriscar é o técnico. O técnico dar as orientações: meu filho, vai lá, dribla, chuta gol, tenta, não abaixa a cabeça. Se tu errar, tenta de novo. Tenta ser mais associativo, tenta ser mais coletivo. Isso que eu faria mais o Internacional. Um jogo coletivo, que quando a gente tiver um marcador ao nosso favor, a gente pode ser mais individualista. Mas antes de tudo, priorizar o coletivo. Porque o coletivo é muito importante. Porque a gente tendo um coletivo forte, o individual do jogador querer ir pra cima, driblar, cresce mais. Porque ele vai ter opções de passe, o jogador vai se apresentar, vai poder fazer tabelas, vai poder... Porque às vezes o jogo pede isso. A gente tem o nosso modo de jogar, que eu acho que é muito bom modo. Porque o que às vezes a gente peca no nosso modo de jogar, que é o que eu sempre digo, que é às vezes esse modo reativo, ele tem que ser... Quando recupera a posse de bola, velocidade, qualidade do passe, não errar o passe, porque daí tu facilita o adversário. E o adversário recupera a bola e começa a tocar e pode nos gerar perigo. Embora a gente tenha uma estabilidade muito boa na defesa, o meio de campo e o ataque tem que ter a mesma engrenagem da defesa. A defesa funciona bem. E outra coisa, a gente não pode cair na narrativa de que aquele time chegou algumas vezes na nossa defesa.
dentro do futebol, o time adversário vai chegar também. Porque não vai ser um jogo que só tu vai atacar e o adversário vai ficar só jogado dentro do campo dele. Mesmo aqueles times que têm a proposta de ser reativo. Porque às vezes tem distintos modos de ser reativo. Tem um modo mais bonito, onde não quer dizer nada que tu é reativo, que tu não vai saber tocar a bola, que tu não vai saber fazer a construção da jogada. Mas às vezes tem aqueles que são super, que ficam só na retranca esperando uma bola. Isso é diferente, é um modo reativo mais, vamos dizer assim, obsoleto. Mas é isso que eu digo, a gente tem que ter funcionamento. Fortaleza, no Brasil, tem funcionamento com seu técnico. Eles não têm grandiosíssimos jogadores, mas eles têm funcionamento. O que o técnico conseguiu colocar aquela ideia no time. Óbvio que às vezes esses times não têm tanta pressão, mas ele conseguiu colocar uma ideia, um modo de jogar. E se o Fortaleza aproveitar, ele vai ter isso para muito tempo. Mas falando de Inter, isso é algo que é muito importante. Eu espero que a Aguirre consiga colocar, porque além dos resultados, a gente tem que ter um modo de jogar, uma forma, e a gente tem que usar nossos jogadores, mesmo os nossos jogadores sendo jovens. Isso não é algo que vai ser um impeditivo. Isso tem que ser algo bom, porque o técnico ele tem que saber que ele vai contar com os jovens. E os jovens não são ruins, porque olha o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um baita de um centroavante. O Praxedes, que infelizmente não tá mais no Inter, era um baita meio campista. O que o Abel fez? Colocou o Praxedes pra jogar. O que o Abelão fez? Ele colocou o Lucas Ribeiro, 20 anos pra jogar. Embora o Lucas Ribeiro infelizmente tenha decaído muito por conta do Miguel Ángel Ramírez, que destruiu o Internacional, mas o Abel tinha colocado o Lucas Ribeiro, tinha colocado o Caio Vidal, tinha colocado o Yuri Alberto, tinha colocado o Praxedes. O Abel de 11 tinha colocado 4 jovens no Brasileirão do ano passado, para te ver como não quer dizer nada os jovens, porque o jovem ele tem que ser inserido dentro do time titular. Óbvio, nunca esquecendo que a gente tem que contar com os nossos experientes, porque é assim que se faz um grupo, jovens experientes. E se tu não quer colocar o jovem para jogar já saindo, coloca no entretempo, coloca no transcorrer do jogo, porque às vezes a gente precisa de vigor, de uma dinâmica diferente, e não dá pra te ficar na mesmice, porque o Moisés, por exemplo, é alguém que por muitas vezes parece que ele não tá nem aí. Tanto faz pra ele se o Inter vai perder, vai ganhar, ele não tá nem aí. Então são essas coisas que eu acho. Às vezes também é fase, mas às vezes aí o técnico tem que trocar. Eu acho que todos os jogadores do Internacional são aproveitáveis. Tem condições de jogar, só que o técnico tem que fazer com que eles tenham. O técnico tem que pedir. Gente, vamos... quando a gente recuperar a bola, velocidade, rapidez, troca de passe certa, cabeça erguida, olha o companheiro que está em melhor posição para fazer o gol. Aí quando a gente tiver o resultado em mãos, aí sim a gente pode ser um pouco mais individualista. Vamos chutar a gol, porque chutes a gol podem gerar um passe, podem gerar um rebote importante para o companheiro fazer o gol, pode gerar um pênalti, porque o companheiro vai pegar a sobra, o zagueiro vem destrambelhado e faz o pênalti. São coisas de dinâmica que a gente tem que ter, porque a gente tem condições, a gente tem grandes jovens, grandes jogadores experientes, só que o técnico tem que se ajudar.